Bom dia a todos vocês que estão aí junto comigo nesse programa Corretor Top 10, o seu programa de educação imobiliária. Não tem outro canal de educação imobiliária como o nosso que traga para você tanto conhecimento, tanto ensinamento de forma completa. Aqui a gente não fica enrolando para lhe vender um curso depois, para fazer você se inscrever em alguma coisa. Não, nós repassamos o que sabemos, nós repassamos o que aprendemos, nós construímos realidades com o que a gente quer repassar para você do mercado imobiliário. Nosso objetivo, nossa missão é transformar vidas, como diz Heitor Kurzer, CEO do CIMI 360, ele diz: a nossa missão não é vender imóveis, a nossa missão é transformar vidas. E é isso que nós queremos, ver a sua vida transformada. De hoje até sexta-feira, nós estaremos com uma oficina de oratória para corretores de imóveis. Nós vamos falar sobre a arte de falar em público, de fazer um bom discurso, de trabalhar na sua persuasão para os seus clientes, enfim, tudo que envolve a comunicação imobiliária na área de oratória. Nós vamos estar com essa série até sexta-feira inteiramente grátis para você, para que você possa se desenvolver, para que você possa se transformar. E em outubro vem aí o CIMI 360, a segunda edição. Se a primeira edição foi um sucesso, a segunda vai ser muito mais. E nós queremos estar com você nesse projeto do CIMI 360 em outubro, em São Paulo, no Distrito Anhembi. São 3 dias de oficinas, mais de 30 salas de aulas permanentes, constantemente, com instrutores repassando para você conhecimento para você aplicar na prática. Não é para você teorias, aquelas coisas que não vão servir de nada, não, você vai aplicar na prática. E essa aplicação você vai fazer de forma imediata, você já sai de lá aprendendo. É como aqui no meu canal, Corretor Top 10. Eu não fico dizendo coisas que você vai ter na cabeça e não vai estar aplicando. O que eu ensino é para você aplicar imediatamente, para você aprender e aplicar. Então, de hoje até sexta-feira, nós vamos estar com a oficina de oratória para corretores de imóveis, no oferecimento da NSI, Núcleo de Seguros Imobiliários, do nosso amigo Jorge Lisboa, nosso patrocinador, é um dos patrocinadores do nosso canal, Corretor Top 10, e a gente agradece aí ao Jorge Lisboa por essa participação no nosso programa. Vamos juntos nesse trabalho de levar conhecimento. Fala com seus amigos, com seus colegas corretores, mandam eles acessarem o nosso canal YouTube. Você vai lá, @professor Tomás de Aquino. Você vai direto para o nosso canal do YouTube, @professor Tomás de Aquino. Quando você procurar no Google, você já vai direto para o nosso canal no YouTube. Ou então você vai lá no YouTube e coloca Professor Tomás de Aquino. Você vai chegar também no nosso canal. Vai fazer sua inscrição, vai estar inscrito no nosso canal, vai tocar o sininho para ficar recebendo as mensagens quando a gente publicar novos vídeos, porque isso nos estimula, isso nos deixa animados para que a gente possa estar trazendo sempre conhecimento para vocês. Então vamos juntos nesse trabalho agora da gente levar o seu conhecimento na área de oratória para corretores de imóveis. O problema dos corretores da maioria hoje é o corretor saber falar, é o corretor saber se expressar, é o corretor saber se comunicar, saber conquistar, saber converter as pessoas. E é isso que nós queremos, que você aprenda a ser um corretor top 10. Aquele que tem essa característica de convencimento, de conquista, de persuasão, mas sem manipulação. Aqui nós não falamos de manipulação, falamos de persuasão. Convencer com argumentos honestos, éticos, transparentes, para que a transação seja bem feita. Então, vamos juntos nessa missão de repassar conhecimentos para você. Agora você vai ter os slides de oratória para corretores de imóveis, de hoje até sexta-feira, 9 de junho hoje. Estamos começando essa nova série e você, que é nosso aluno, você vai ser nosso aluno. Você vai entrar no nosso grupo, você vai passar um WhatsApp, você vai estar com a gente recebendo informações todos os dias sobre mercado imobiliário, sobre muitos assuntos que dizem respeito ao seu desenvolvimento e principalmente a muito ensinamento e a muita educação.
Então, vamos juntos aí nesse trabalho de ensinar, desenvolver e melhorar o mercado imobiliário. Veja, pessoal, esse aqui sou eu, né? Vocês estão vendo aí, eu fui escolhido um dos 10 melhores instrutores do Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Isso para mim é uma honra muito grande, mas também uma grande responsabilidade. Me obriga a cada vez mais buscar mais conhecimentos para dar para vocês. Me obriga a estar cada vez mais preparado para que vocês possam, de fato, receber um bom ensinamento, uma boa educação. E hoje nós temos aí isso. Eu sou jornalista, teólogo, pós-graduado em marketing, liderança e gestão. Também sou corretor de imóveis, perito avaliador, sou fotógrafo imobiliário, faço as fotografias, já dei aula de fotografia imobiliária. Sou professor de comunicação, marketing e liderança em várias instituições de ensino, na Faculdade de Estácio, na Qualitec, no Interface, em vários outros colégios, também no CRES, como conselheiro do CRES, como coordenador da Comissão Pedagógica e diretor da universidade. Já escrevi 4 livros do mercado imobiliário, o Como Sair do Anonimato, que é um livro mais geral, mas também serviu muito para o mercado imobiliário, Caçadores de Imóveis, Corretor Top 10, que é esse livro fantástico, e também sou coautor best-seller do livro A Chave da Venda de Imóveis, que você está vendo aí. Sou editor da revista Imob News, a gente sempre está fazendo, e sou instrutor de oficina, comunicação que vende, oratória para corretores de imóveis. Além, evidentemente, de ter esse canal Corretor Top 10, que traz ensinamentos para você todos os dias. Então, pessoal, a gente vai para nosso slide. Olha aí, oratória para quê? Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, para que serve a oratória? Professor, como é que eu vou usar essa oratória para mim? Então, é justamente essas perguntas iniciais que nós vamos estar desenvolvendo para você. Então, vamos começar a nossa aula 1, oratória para quê? Veja, pessoal, tinha um cara lá na Grécia Antiga, o Demóstenes. Demóstenes nasceu 384 anos antes de Cristo. Ele morreu em 384, nasceu em 332 antes de Cristo. Ele era filho de um grande milionário daquela época, de um grande fabricante de armas, e ele tinha muito patrimônio, muito dinheiro e muita herança. Só que o pai dele morreu cedo e ele ficou com 7 anos de idade na mão de tutores que não deixavam ele ter acesso ao dinheiro dele. Além disso, Demóstenes era gago, tinha problema de gagueira e também tinha tiques nervosos quando falava, quando se movimentava. Então, Demóstenes tinha muita dificuldade de ser um bom orador. Gago, com tique nervoso, sem condições financeiras e, evidentemente, manipulado pelos tutores. E ele dizia: estamos sempre inclinados a acreditar naquilo que desejamos. Ou seja, aquilo que você deseja, você está disposto a acreditar. E o que é que Demóstenes decidiu fazer? Acreditou que seria um dos grandes, um dos melhores, um dos mais importantes oradores da Grécia Antiga. E ele não foi só um dos maiores oradores da Grécia Antiga, ele foi um dos maiores oradores do mundo. É considerado o maior orador de todos os tempos. A sua eloquência, a sua erudição, a sua forma de apresentar as coisas impressionava a todos que o escutavam. Tanto é que ele foi auxiliar e assessor dos grandes reis, dos grandes líderes, dos grandes imperadores daquela época. Por quê? Porque ele tornou-se o que ele acreditava que seria. Ele está aí. Estamos sempre inclinados a acreditar naquilo que desejamos. Ele desejava se tornar o melhor orador. E aí ele passou a acreditar que seria o melhor orador. E aí ele trabalhou para ser o melhor orador. E não foi fácil. Vale destacar. Veja só, Homero, para poder perder a gagueira, Homero todos os dias colocava seixos pequenos na boca e ficava falando discursos com a boca cheia de seixos, de pedrinhas, para poder melhorar
a dicção, a articulação, essa parte maxilar aqui todinha, soltar a boca, como a gente diz. Tem pessoas que têm a boca presa, vai falar, não consegue, é tudo preso, ou seja, não há articulação na mandíbula, só para comer, come que só um boi. Mas eu estou falando para falar. As cordas vocais são presas, o peito é abafado, a pessoa se enverga para frente. Tudo isso prejudica a sua oratória, tudo isso prejudica a sua disposição de se tornar um bom orador. Então faz como Demóstenes, enche a boca de pedras, vai treinar, bota as coisas na boca, tem um exercício de oratória que é muito simples. Você pega a caneta, coloca na boca aqui e diz os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim mesmo. Exercício. E diz de volta, dezembro, novembro, outubro, para quê? Para melhorar essa articulação, para melhorar a dicção. São exercícios que você faz em casa com uma caneta. Você tem que se preparar, você tem que querer fazer. Então, você vai fazer esses exercícios e você, com certeza, vai começar a melhorar essa articulação da boca aqui e vai começar a falar melhor. Você que tem dificuldade de falar, você que fala com determinada dificuldade, vai melhorar. O Demóstenes tornou-se o melhor orador. E como ele tinha os tiques nervoso, o que é que ele fez? Ele botava espadas enfiadas perto aqui, amparadas, e se ele se movesse, se cortava, ou seja, ele se punia para poder falar bem e falar sem estar cheio de gestos, cheio de coisas, chamando a atenção de todo mundo. Não, ele queria manter uma postura e aí ele se punia. Ele colocava essas espadas para se punir. Então você vê que é necessário um processo, é necessário um trabalho de punição mesmo para que você comece a se sacrificar e dizer: eu quero, eu acredito, eu desejo, eu vou buscar. Então essa preparação é fundamental. E o Demóstenes, ele fez isso. Então, veja, você tem que decidir que você quer melhorar, que você vai para o sacrifício, que você vai treinar, que você vai buscar o seu crescimento enquanto aprendiz de oratória, aprendiz de comunicação. Que a comunicação é tudo na vida da gente. Veja, esse é um slogan que eu uso, né, uma definição minha que eu uso para a área de letras, para a área de educação, para a área de professor. Isso é uma coisa que eu sempre faço, sempre estou com ela, para que a gente possa estar trabalhando bem. Então, veja, eu digo, sou um agricultor das letras, aro a terra seca das ideias, lanço as sementes das palavras, faço a irrigação com o suor da inspiração. Veja, inspiração não vem de graça, não é à toa, não. Você tem que suar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Eu, para escrever meu livro, acordo 4 da manhã, fico até 6 escrevendo. Então, irrigo com o suor da aspiração, faço a podação com a tesoura da razão, ou seja, o que é que está muito, o que é que está pouco, o que é que eu devo dizer, o que é que eu não devo. Por quê? Porque eu preciso disso. Adubo com a imaginação e colho histórias cheias de emoção. Então, esse é um slogan. Então, você tem que se autodefinir. Quem é você? Aprenda a se autodefinir. Descubra o que de fato você é. Faça esse trabalho de renovação para você se conhecer e saber quem você é. Defina quem você é num slogan feito esse que eu fiz. Trouxe isso para você como exemplo, para você tentar fazer o seu. Eu sou um corretor de imóveis especialista em mercado imobiliário na área de captação de produtos e de clientes para a realização de grandes negócios. Ou seja, você se define dentro do que você faz. Eu sou um corretor de imóveis especializado em vendas do programa Minha Casa Minha Vida e em financiamento imobiliário. Comece a se definir, porque as pessoas vão querer ver a imagem que você tem correspondente ao que você faz. Não dá para você ter uma imagem e ser diferente das coisas que você faz. Não passa credibilidade. Isso gera insegurança em quem escuta e gera insegurança em você também. Que não é definido, que não é claro o que é que você é e o que é que você faz. Então, começa a definir isso através de uma descrição do que é você e do que você faz. E pode ser artística, assim como a minha, e pode ser técnica, como a maioria das pessoas faz. Bom? Então, pessoal, vamos lá. Veja só.
Antes da gente começar, eu queria dizer a vocês, né? Tiago, no capítulo 3, nossa base de comunicação vai ser o livro de Tiago, na Bíblia. Tiago diz no capítulo 3 o seguinte: todo aquele que deseja ser mestre, ou seja, quando você quer aprender oratória, quando você quer aprender a fazer uma apresentação, quando você quer aprender a fazer um discurso, a se apresentar bem, a ser eloquente, você está pensando, ainda que inconscientemente, em liderar. E para você liderar, você tem que ser chefe, você tem que ser mestre. Então, Tiago diz no capítulo 3, versículo 1 do seu livro, que todo aquele que deseja ser mestre receberá um duro juízo. Ou seja, o julgamento de quem é mestre, de quem ensina, de quem faz, é muito maior e muito mais duro do que quem não é mestre, quem é só aprendiz, quem é só aluno, quem está só aprendendo. Por isso que é importante você definir se de fato você quer ser mestre, se de fato você quer aprender para repassar conhecimento, tá bom? Aprender para fazer o desenvolvimento da sua carreira. Então veja lá isso com o Tiago, aprenda que você vai ser muito julgado, vai ser muito criticado. Vivemos num mundo de crítica. E você vai ser muito criticado por isso. Então veja, o que é que não é oratória, né? O que é que não é oratória? Então a gente vai ler aqui, ó. Oratória não é uma coisa natural que você já nasce com ela. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Ah, não, mas eu não tenho o dom da oratória. Eu não nasci com esse privilégio de saber falar em público, de saber me apresentar. Não existe isso. Tem algumas pessoas que naturalmente são facílimas de falar, de aprender, já vem com isso, é delas, é índole. Mas todo mundo pode chegar a uma boa técnica de oratória, porque a oratória, ela não é dom, não é uma coisa natural que você já nasce com ela. Não é uma fórmula mágica que você vai comprar na farmácia e vai fazer em casa, vai misturar, vai tomar e a partir daí você vai ter uma boa oratória. Não é. Oratória não é isso. Já que você agora sabe o que não é oratória, primeiro que não é dom, então você pode adquirir. Então, o que é oratória? Oratória é a arte de você falar em público, de se apresentar bem, de envolver, de encantar e de persuadir a pessoa que lhe escuta. A pessoa, como é bom você falar de tal jeito que as pessoas parem, que as pessoas fiquem escutando, que as pessoas anotem. É isso que você quer. É isso que todos nós queremos. É de você estar atendendo um cliente e deixar aquele cliente tão encantado que ele passe a ser seu amigo, ele queira estar escutando você, ele telefone, ele vai buscar a sua amizade. Por quê? Porque você conseguiu conquistá-lo. Então, veja, a oratória é isso, é você ter essa capacidade. E é um conjunto de regras que apura, afina e melhora as qualidades de quem quer falar em público. Então, por aí você já vê que a oratória, de uma forma geral, ela já é um meio, uma maneira de você ter um crescimento, né? Um crescimento dentro dessa questão de você melhorar o seu desempenho, o seu desenvolvimento. Então, oratória é treino. Você tem que treinar todo dia. Eu dei a você um exercício aqui da caneta, de você botar na boca. Tem outros exercícios para você fazer em casa, que você vai aprender comigo aqui, que eu vou estar dando um por um, para que você possa melhorar a sua oratória, a sua apresentação. Tem exercícios de respiração, tem exercícios de pausa. Eu posso falar direto aqui, eu tenho essa facilidade, eu falo, não vai ter problema nenhum. Tem outras pessoas que têm mais dificuldade, então você tem uma coisa chamada pausa que você também vai usar. E nós vamos ver isso essa semana nesse treinamento de oratória. Então, oratória é técnica. E técnica a gente aprende. Você, para andar de bicicleta, levou quedas, você, para andar de bicicleta, botou as rodinhas, mas hoje você anda numa bicicleta de forma equilibrada. Por quê? Porque você aprendeu. Você agora tem a técnica de andar de bicicleta. Uma das técnicas é você não olhar para o pneu, é você olhar para frente. Então, tudo isso é coisa que a gente vai aprendendo. E assim na oratória também. Na oratória também. Então, a gente aprende, transforma em ferramenta e usa como estratégia para a nossa vida. Agora,
para qual objetivo? Isso é que é importante, definir os objetivos na sua vida, do para que você quer oratória, do para que você está indo buscar a oratória. É um conjunto de regras que apura, afina e desenvolve as qualidades de quem quer falar bem, que já está aqui embaixo, a gente já falou. Então, volto a dizer, volto a insistir, é um conjunto de regras técnicas. Logo, não é dom natural de ninguém falar bem. Você melhora, você aprende, você desenvolve e você fala bem. Não tem que se sentir inseguro, não tem que se sentir com medo, não. Você vai aprender, você vai falar e você vai fazer. Ok? E assim a gente vai caminhando para o nosso próximo slide. Vamos ter o próximo slide agora. Você está vendo comigo aí? A gente pergunta, né? Para que serve a oratória? É outra pergunta que fazem muito. Então veja, pessoal. A Bíblia diz o seguinte em Tiago, né? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, ou seja, a gente vive dando tropeço. Se alguém não tropeça na língua, ou seja, na palavra, né? Se alguém não tropeça na palavra, essa pessoa é perfeita e poderosa também para refrear todo o corpo. Aquela pessoa que controla a sua língua, ela é perfeita para controlar também o seu corpo. Que coisa fantástica, né? Ora, você controla a língua, você refreia o corpo também. Então, refrear a língua é a principal coisa que uma pessoa tem que fazer. Cuidado com o que vai dizer, cuidado como vai apresentar alguma coisa, porque a comunicação, ela é a arma que mata e a arma que defende. A comunicação é o processo pelo qual uma pessoa consegue se desenvolver. Por isso que todo grande líder foi bom orador. 99% dos líderes são bons oradores. Você tira pelo nosso presidente. O nosso presidente é um excelente orador, ele consegue conquistar, ele consegue convencer, ele consegue persuadir. Ainda que muitas vezes de forma política, vou chamar de forma política, e vocês sabem o que eu estou dizendo, mas ele consegue. Então, veja, para que serve a oratória? Primeiro, para falar em público. A oratória garante para quem quer aprender o ganho de uma habilidade ímpar, ou seja, só tem ela, que é a capacidade de persuadir, de convencer, de conquistar e de transformar vidas. E de transformar a percepção das pessoas para quê? Para um determinado propósito. Tem que ter um propósito. Você tem que levar a pessoa a uma ação. Por isso que você precisa saber que a oratória, ela é uma arma de persuasão. Por isso que esse livro aqui tem As 12 Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. A gente está relendo, porque esse livro saiu agora numa edição revisada e atualizada. Então, a oratória, ela é para você desenvolver gatilhos mentais de persuasão. A gente vai ver isso essa semana aqui com vocês. E para que serve a oratória também? Serve para dominar a plateia. Ou seja, a oratória, ela sempre fez parte da retórica, ela compõe a retórica. O que é a retórica? É a composição, você fazer, e a distribuição de discursos e a apresentação de discursos. Quando a gente fala discurso, as pessoas ficam logo pensando em política, em microfone, em plateia. Não. Quando você está conversando com o seu cliente, você está fazendo um discurso. Esse discurso ele tem começo, meio e fim, e ele tem um objetivo, que é você convencer o cliente a assinar o contrato que você. Então, é um discurso que você faz todo. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, essa aula, eu estou fazendo um discurso em formato de aula, mas é um discurso. Eu estou passando o que sei, eu estou passando o que aprendi, para que a gente vá. Então, veja, esse discurso ele serve para atrair a atenção das pessoas e faz com que essas pessoas concordem com o seu pensamento, concordem com o que você está dizendo. E dessa forma você atinge o seu objetivo. Então, veja, a oratória ela é para dominar a plateia, você tem que encantar, você tem que envolver,
você tem que saber como trabalhar o público que está ali no auditório, de tal forma que todos prestem atenção em tudo que você está dizendo. E para que tudo isso? Para que serve a oratória? Para falar em público, para dominar a plateia e para quê? Para liderar. Eu disse antes, todo bom líder é bom orador. Todos nós que queremos aprender a falar, que queremos desenvolver o poder da fala, o poder da oratória, o nosso objetivo é a liderança. Nós queremos ser líderes, seja do trabalho onde nós estamos, seja do local onde nós vamos, seja de algum outro projeto que a gente vai desenvolver, mas o nosso objetivo é liderar. Então, todo grande líder é, antes de tudo, um bom orador. O líder domina a arte de falar, muitas vezes sem ter muitos estudos. E aí eu dou o exemplo do presidente Lula, que mesmo sem muito estudo, que mesmo sem muita aplicação, ele desenvolveu o seu método de convencimento para convencer as pessoas e tem feito, evidentemente, sucesso por aí. Então, veja, pessoal, é preciso que a gente tenha claro essa questão de saber que a oratória ela é para falar em público, para dominar a plateia e para a gente se tornar líder. Você tem que saber essas três coisas e você tem que definir seus objetivos em cima disso. Eu quero ser líder da área que eu estou. O que é ser líder no mercado imobiliário? É você ter uma imobiliária e você controlar todos os seus corretores. Ou então é você trabalhar numa imobiliária e você querer chegar a gerente dessa imobiliária, querer chegar a diretor dessa imobiliária. Isso é o objetivo da liderança, é o crescimento. Então, quando você quer fazer oratória, é porque você está buscando um crescimento, é porque você está querendo crescer na sua vida, certo? Aí, quais os componentes da oratória? O que é que compõe a oratória? Em primeiro lugar, ela serve para dominar, ela serve para encantar, ela serve para liderar. Mas o que é que compõe a oratória? A oratória ela é composta do som, né? Ou seja, da voz. Então, você, quando a gente fala, quando a gente está falando, eu estou falando aqui agora para vocês, tem toda uma regra aí básica que faz, e um cientista muito importante, ele fez uma pesquisa e mostrou que as palavras, elas têm 7%, ou seja, quando eu falo, como estou falando aqui, se vocês não estiverem anotando, se vocês não estiverem pegando dicas, se vocês não tiverem como rever isso depois, vocês só vão gravar 7% do que eu estou dizendo. Mas se o meu tom de voz, se o que eu falo para vocês, se o que eu digo tem peso, vocês absorvem mais 38%, ou seja, a gente já chega a 45%. E quando eu uso a linguagem corporal, o que é a linguagem corporal? São esses gestos que eu faço, são essas formas de falar que eu bato em mim, é o que eu estou dizendo a você. Então, quando eu uso essa linguagem corporal, eu tenho mais 55%. Então, veja que as palavras, elas só pesam 7% no seu poder de convencimento, de persuasão. Por mais eloquente que você seja, o melhor orador do mundo que você seja, se você não acompanhar com gestos, com articulação, com um tom de voz que corresponda, se eu estivesse dando essa aula para vocês de forma constante, falando lentamente, feito aquele professor de antigamente, vocês iam dormir, não tenho dúvida disso. Vocês iam desligar, vocês iam sair do vídeo, porque não tinha interesse, mas como eu falo, e às vezes vou mais forte, às vezes grito, às vezes paro, às vezes diminuo o tom, isso é, evidentemente, o tom de voz. E quando eu somo isso com a minha caminhada no palco, com a minha caminhada para você, olhando para você nos seus olhos, não pegando o celular para o cliente não estar dizendo, pô, o cara não me dá nem atenção, fica o tempo todo no celular. Então, isso é gesticulação, isso é articulação, isso é linguagem corporal. Se eu pego o celular, já era, eu estou tirando a atenção daquele cliente e botando a atenção no celular. Então, é muito importante que você grave isso. Quando você fala, 7%. Quando o seu tom de voz é ideal e adequado, e você faz as pausas, você deixa o pessoal absorver o que você está dizendo, você quer impactar, e você impacta com a pausa, você tem mais 38%. E quando você faz a gesticulação correta, você chega a 55% do
da linguagem total, da linguagem comunicacional, o que dá 100%. 7 mais 38, 45, mais 55, 100%. Isso é uma pesquisa feita por um grande pesquisador de comunicação, eu vou trazer o nome dele amanhã, eu esqueci agora e não tenho a menor vergonha de dizer a vocês que esqueci, e vocês também não podem ter vergonha de falar para o cliente de vocês quando esquecer alguma coisa, quando não lembrar de alguma coisa, quando faltar dizer alguma coisa, diga a seu cliente, eu esqueci, mas amanhã eu lhe trago. É o que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Não lembro o nome do autor que fez essa grande pesquisa e trago isso para vocês amanhã sem falta. Então veja, pessoal, falar 7%, o tom de voz que eu uso, você vê que eu já mudei minha voz. Agora ela já está mais calma, mais pausada. Para quê? Para você ouvir melhor. É o tom de voz e depois a minha linguagem corporal, que são os gestos que eu faço enquanto estou falando. Esses gestos é que vão levar você a gravar mais, a lembrar mais. Por isso que é importante você decorar tudo isso. Então, finalizando a aula de hoje, veja, eu quero dizer a vocês que vocês vão ter esse trabalho aí grande de preparação, de comunicação, para se tornarem um corretor top 10. Bom, então hoje você viu para que serve a oratória, você viu o que é a oratória, essa parte de introdução ela é muito importante porque dá a gente essa visão e de que você precisa treinar. Próxima aula, aula 2, nós vamos ver técnica de respiração, técnica de pausa e outras técnicas para que você vá se desenvolvendo cada vez mais no sentido de se tornar um bom orador. Vamos ver a preparação do discurso, vamos ver como você vai fazer um bom discurso, como você vai fazer um bom anúncio, como você vai fazer um bom vídeo, como é que você vai falar diante da câmera, como é que você não vai ter acanhamento de falar isso. Então, pessoal, até amanhã e nós vamos estar juntos com mais uma aula de oratória para você, a segunda aula da nossa série Oratória para Corretores de Imóveis. Até amanhã, fiquem todos com Deus e vamos juntos na nossa caminhada.